E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos em segurança da informação. Vamos aqui ver nossa agenda, a gente vai ver aqui sobre introdução à gestão de riscos, identificação de riscos, avaliação desses riscos, tratamento e monitoramento contínuo. Começando aqui com introdução à gestão de riscos. O que seria essa gestão de riscos, né? Quando a gente fala aqui em segurança da informação, vai ser o processo de identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos que podem impactar os ativos de informação de uma organização. Por coincidência ou não, justamente esses itens aqui que está na nossa agenda lá, que a gente vai ver nesse vídeo. E o que seria o conceito de risco? Esse conceito de risco a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundado no treinamento, tá? Da Security Plus 701. Mas a gente vai ver aqui a alto nível, bem light mesmo. Risco vai ser a possibilidade de um evento adverso, um incidente, enfim, o que seja, ou perigoso que possa afetar a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações, famosa CID, que a gente viu um dos primeiros vídeos lá aqui também no YouTube, que fala sobre essa parte aí básica, né, de introdução a segurança da informação. Quais seriam os motivos então para a gente realizar uma gestão de risco? Bom, se a gente viu ali que o risco ele pode impactar aqui, né, pode afetar a CID, então seria o que? Basicamente proteção de ativos, que seria a principal razão para a gente fazer essa gestão de riscos aqui, proteger esses ativos contra o quê? Contra ameaças aqui que possam comprometer a nossa segurança, a segurança da empresa, dos ativos, dos dados, da informação ali, de um modo geral. Consequentemente, a gente tem também a parte de continuidade dos negócios, porque se o nosso negócio está seguro, teoricamente a gente não vai ter incidente, não vai ter parada, né, indisponibilidade ali. E a gente vai ter essa parte aqui de continuidade de negócios. O slide traz o seguinte: a gestão eficaz dos riscos garante que a organização possa continuar operando mesmo após a ocorrência de incidentes de segurança. Um pouco a ver com a parte de resiliência, né? Essa parte aí de você já fazer uma pré-avaliação, que a gente vai ver o que é isso mais para frente, identificar esses riscos e já fazer ali tratativas para caso aconteça alguma coisa, você tem alguma forma de contornar isso ou até mesmo de você compensar esse dano ali que houve. E a gente também tem aqui o tópico de conformidade, que seria você estar em compliance ali, né, com algumas regulamentações como GDPR, LGPD, RIPA, obviamente dependendo do contexto ali de atuação da sua empresa, do seu negócio, enfim. E aí essas regulamentações, né, exigem que as organizações demonstrem que estão gerenciando adequadamente os riscos de segurança. Por exemplo, se você trabalha num sistema bancário que tem parte de gerenciamento de cartão de crédito, você tem que estar de acordo lá com a PCI DSS, que é um pouquinho arrochada, então tem que fazer essa parte de gestão de riscos para você fazer essas análises também. Tá, muito interessante, Hugo. Já sei o que é risco, como eu vou fazer, né? E por que eu tenho que fazer essa gestão de riscos e como que eu vou identificar propriamente dito esses riscos. Trouxe algumas poucas técnicas aqui, tá? Obviamente não se limita a isso, existem várias outras técnicas, mas a primeira que eu trouxe aqui seria fazer um brainstorming, que seria o quê? Você vai reunir a equipe para discutir possíveis riscos. Essa técnica é útil para identificar riscos que podem não ser imediatamente óbvios. Então você junta a galerinha na sala ali e cada um vai comentando ali sobre os riscos que ele consegue enxergar. E aí acaba que com alguém falando alguma coisa, o outro pode pensar um determinado risco e assim vão ser levantados os riscos ali do negócio, da empresa de uma forma geral. Fazer checklists, né? Fazer algumas listas de verificação baseadas em riscos conhecidos para garantir que todos os riscos comuns sejam considerados. Obviamente, depois de fazer um brainstorm, né? Ou às vezes você pode fazer uma pesquisa ali também com os funcionários, também seria uma outra forma de você fazer identificação de riscos. Porque ele fala aqui para reunir, mas às vezes você não tem essa condição, então roda uma pesquisa na empresa. Fazer uma análise SWOT, parte de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Que vai ser um framework ali que vai ajudar a identificar esses riscos, analisando os pontos fortes e fracos da organização, bem como as oportunidades e ameaças externas. Tem aquele quadradinho lá, né? Que você faz esse levantamento lá, os quadrantes, na verdade. Análise de cenários, vai modelar diferentes cenários de risco para ver como eles podem impactar a organização. E às vezes também já aproveitar e fazer um levantamento ali de como você tratar e mitigar esses riscos aí. Bom, seguindo aqui, parte de avaliação de riscos. A gente pode fazer basicamente de duas formas. O método qualitativo e quantitativo. Na avaliação qualitativa, você vai dizer, vai utilizar ali alguns julgamentos subjetivos,
em cima de, às vezes, a probabilidade, o quanto isso já ocorreu, né? Às vezes definir níveis ali, se nunca ocorreu, se já ocorreu, a porcentagem do impacto ali que causou, a disponibilidade, enfim, para você poder fazer análise aqui, ó, e usar essas escalas como alto, médio e baixo. E em cima dessa análise qualitativa, você também fazer uma matriz de risco, onde você pode ter um valor mais preciso que vai combinar aqui essa parte de probabilidade e o impacto. Tranquilo? Eu trouxe um exemplo aqui como avaliar um risco de phishing como alta probabilidade e alto impacto, sem associar números exatos. Obviamente, quando você vai para uma matriz de risco, você tem que definir, né? Por que vai ser alta a probabilidade e o impacto, enfim. Definir mais ou menos algumas métricas ali para você poder avaliar isso daí. Já a análise quantitativa aqui, a gente vai utilizar dados numéricos e estatística para calcular a probabilidade e o impacto financeiro desses riscos. E um exemplo seria estimar que um ataque ransomware pode custar à empresa R$100 mil em perdas de receita. Em cima dessa análise quantitativa aqui, tem um tal do SLE, né? SLE, que é o Single Loss Expectancy, que seria a expectativa ali de perda única. Por exemplo, você teve um ataque ransomware e você vai causar esse único perda de receita aqui, esse único prejuízo, ou às vezes pode causar isso aí e ter vários, enfim. Esses termos aqui são termos que caem na prova, tá? E que a gente vai ver no treinamento também. Continuando aqui, sobre tratar os riscos. Muito bem, já fiz aqui a identificação, essa avaliação, e agora eu tenho que tratar esses riscos. E existem algumas formas aqui para a gente tratar esse risco. Algumas estratégias de mitigação, por mais que algumas aqui não é bem uma mitigação, a gente está falando de mitigação aqui para você diminuir os riscos de uma forma geral. A primeira seria evitar. Como que a gente evita um risco? Simplesmente eliminando a atividade que gera o risco. Essa é a única forma. Tem como evitar. Isso assim, conceitualmente falando, tá? E quando a gente fala assim, não, eu vou evitar tal coisa e tal, né? A gente imagina que você vai tentar diminuir o acesso a isso ou a utilização. Mas nesse caso aqui de risco, a única forma de você, de fato, evitar é você eliminando a atividade que vai gerar aquele risco. Senão, vai cair nos outros pontos aqui. Por exemplo, descontinuar o uso de um software vulnerável. Como é que eu vou evitar que esse software seja comprometido? Não usando ele. Essa é a única forma. É mais ou menos o seguinte: como que eu evito sofrer um problema no carro andando de carro? Eu não andando de carro. Vou andar de moto, de avião, o que for. O meu risco de ter um problema ali no motor e tudo mais, ele vai ser eliminado. Por quê? Porque eu não vou ter a figura ali, não vou ter essa atividade aqui que está gerando risco. Aí você fala assim, não, mas não é bem assim não. Você pode eliminar o risco comprando um carro novo, mas aí você não está eliminando o risco, você está diminuindo. E aí cai nessa parte aqui de reduzir. Entenderam? Então essa parte de risco aqui, que é um tema também que cai na prova, tá? E que você vê bastante segurança da informação. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, a única forma de evitar um risco, voltando à questão conceitual, tá? No dia a dia, quando a gente fala que vai evitar alguma coisa, é porque a gente não vai utilizar, enfim, tu tá repetindo isso para você fixar. Mas dentro de gerenciamento de risco, evitar, você vai eliminar a atividade que gera o risco. Vou dar um outro exemplo aqui para fixar melhor. Eu tô usando meu computador e para evitar pegar vírus, pegar malware, eu vou usar um antivírus. Não exatamente. A nível de português, evitar, a gente consegue entender o que você está querendo dizer, mas dentro do conceito de gerenciamento de risco, você não está evitando nada. Para você evitar que seu computador seja vítima aí de um malware, você teria que simplesmente não usar ele, não ter um computador, por exemplo, que você vai eliminar a atividade. Conseguiram entender aí, pessoal? É só uma questão sim de conceito mesmo, que no português a gente tem um entendimento, mas aqui dentro do conceito estrito ele tem um significado um pouquinho diferente. Seguindo aqui para a parte de transferir. Esse aqui acho que é um pouco mais tranquilo, um pouco mais conhecido, porque você vai passar o risco para outra parte, como através de um contrato de seguro ou terceirização de uma função crítica. Como assim, Hugo? No caso do seu carro lá, você tem um receio de bater o carro, de danificar, que esse carro seja roubado. E aí, por mais que você tranque o carro, né, a fim de reduzir o risco dele ser roubado, às vezes ele pode pegar fogo. Você usa um extintor a fim de reduzir. Mas se acontecer isso, você não quer ser responsabilizado. E o que você faz? Você contrata um seguro para o seu carro. Você vai pagar para alguém ali terceirizando, que se acontecer alguma coisa, aquela pessoa vai te ressarcir. Pelo menos essa é a ideia. E dentro de segurança de informação também existe isso, essa parte de seguro, onde você faz um levantamento sobre o que você quer assegurar ali, seja um ambiente físico, seja computador,
computadores, seja dados, seja um possível vazamento, para que você tenha recursos financeiros para poder recuperar isso, ou para tratar, ou para indenizar, o que seja. Então você vai estar transferindo esse risco para outra parte. Ou você vai terceirizar uma função crítica. Por exemplo, voltando ao exemplo do carro aqui, eu tenho que fazer uma manutenção ali porque o meu carro estragou. Às vezes você até acha que dá conta, mas você fica com medo, fala assim, não, eu vou levar em alguém, vou levar na concessionária da mecânica, que aí eles fazem que se der problema, né? A responsa é deles. Então é mais ou menos essa ideia daqui do transferir. Esse eu acho que é mais tranquilo. E quando a gente vai falando da prova lá, sempre que falar sobre contrato, aqui ó, de seguro ou terceirização, a gente sabe direto que tá falando sobre transferir. Beleza? Continuando aqui, a gente tem o item aceitar. Seria decidir que o risco é aceitável e não tomar medidas adicionais. Geralmente porque o custo de mitigação é maior que o impacto potencial. Bom, imagina lá a questão do carro novamente. Olha, eu acabei de comprar um carro lá de 1,5 milhão e aí eu preciso fazer seguro desse carro. Concordo plenamente. Carro desse valor tem que ser segurado. Mas eu comprei um Chevetão aqui só para dar pau. Paguei R$ 1.500. Fui fazer o seguro aqui. O seguro ficou mais caro que o carro. Ficou R$ 5.000. Compensa não. Esse carro foi roubado aqui, eu perdi, eu compro outro. Então o que você vai fazer? Você vai transferir? Vai contratar um seguro mesmo assim? Olha, não, eu vou aceitar o risco. Se eu perder, eu compro outro. Porque o custo da mitigação, ou seja, o custo de transferir isso, de tentar diminuir esse risco, ele é mais caro que o ativo. Pode acontecer isso no ambiente real. Então, às vezes, você vai contratar ali um seguro, por exemplo, para um servidor. O servidor der problema, o suporte, o que seja. Mas aí quando você vai ver o valor, é muito caro. Às vezes compensa, se der problema, você comprar um novo do que pagar o seguro. Então, você simplesmente aceita o risco e você não faz nada. Mas é assim mesmo? É assim mesmo. Você simplesmente aceita o risco. Um exemplo que eu acho que eu falei bastante nisso quando eu gravava alguns vídeos, até acho que para pentest. Por exemplo, a falta de energia. Se na sua região a energia cai muito, mas você não quer gastar com o no-break, porque ela cai, sei lá, cada um mês e quando cai, fica 2 horas fora. Por mais que às vezes caia durante uma reunião ou durante algo que você está fazendo importante, é algo que você tolera. E não compensa você pagar, sei lá, R$ 500 ou até mais de um no-break só para esse curto período de tempo que você fica fora. Então simplesmente aceita. Quando cai a energia você fica revoltado, mas você simplesmente aceita aquele fato ali, aquele risco pode acontecer e você não faz nada para mitigar aí. E a gente tem o que reduzir aqui, que normalmente é o que a gente sempre busca fazer. Normalmente ele traz aqui como o conceito de mitigar também, tá? Voltando, não confundam isso com evitar, tá? Por mais que é a questão que eu expliquei lá. Em português tem um significado, aqui o conceito é outro. Que seria implementar controles de segurança para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco. Isso pode incluir criptografia de dados, implementação de firewall, treinamento de funcionários e N coisas, dependendo do contexto ali. Então, na prática, normalmente a gente sempre tenta reduzir os riscos. Hugo, eu fazer um contrato de seguro, eu estou reduzindo o risco? Depende. Às vezes você não está reduzindo o risco, mas você está reduzindo o impacto. Então, por isso esses conceitos, às vezes, eles não se misturam muito bem e precisa ser analisado caso a caso. Mas, normalmente, a gente quer mitigar o risco porque a gente sabe que ele existe, a gente tem que simplesmente tratar ele ali e fazer alguma coisa para diminuir. Em alguns raros casos, a gente consegue evitar, simplesmente não quero ter esse risco, não vou tirar essa atividade, ou às vezes a gente consegue transferir para um seguro, um terceirizado, enfim. Já quase indo para o final aqui, monitoramento contínuo de riscos, a importância do monitoramento e reavaliação dos riscos. Ambiente de risco dinâmico. Os riscos podem mudar ao longo do tempo devido a novas ameaças, mudanças na infraestrutura ou no ambiente externo. Então a gente tem que fazer o quê? Uma reavaliação periódica. De tempos em tempos eu tenho que revisitar aqueles riscos e ver se eles continuam, se eles não aumentaram, se eles não diminuíram. Então essa parte de reavaliar os riscos regularmente para garantir que as estratégias de mitigação ainda são eficazes e que os novos riscos não tenham surgido é extremamente importante. E a gente precisa fazer. Não pode esquecer disso. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas ferramentas de monitoramento de riscos aqui, um pouco mais conceitual do que ferramenta propriamente dito, o nome do que você vai utilizar. A gente precisa de um CIEM, que basicamente esse CIEM ele vai fazer um correlacionamento ali de logs, né, de segurança e tal, e que ele vai coletar e analisar esses logs de diferentes fontes para justamente identificar atividades suspeitas em tempo real. E com isso você consegue ter uma visibilidade melhor ali do seu ambiente e fazer algumas mitigações, alguns bloqueios ali para você melhorar
a segurança do seu ambiente, ou às vezes identificar o que já aconteceu, enfim. Temos aqui também a parte de GRC, que seria governança, risco e conformidade. São ferramentas ali, normalmente frameworks, que vão ajudar a gerenciar os riscos de forma integrada, garantindo que a organização esteja em conformidade com os regulamentos e normas. Obviamente, algumas questões aqui você vai precisar de ferramentas ou de soluções externas para você atender determinados itens. Tá? Então, isso aqui vai ser meio que um norteador para você ver o que precisa ser feito, mas ele, dependendo, tá? Falando assim, de modo mais geral, mais amplo, normalmente essa parte de GRC ela não vai dizer como que você vai fazer, mas sim o que você vai fazer. Por exemplo, determinado framework diz que eu tenho que ter uma solução anti-malware. Como você vai fazer isso? Você que vai resolver, mas tem que ter, entendeu? Vai ser uma paga, vai ser uma gratuita, vai ser do Windows. Você precisa ter. Como que ela vai ser eficaz? Né? Ela não se adentra nisso. Tranquilo? Análise de vulnerabilidades. Ferramentas que verificam continuamente os sistemas em busca de vulnerabilidades que possam ser explorados. Então, nesse momento, provavelmente já deve estar pensando aí na Kunetix da vida, no Nestor, WhatsApp, Nikito, enfim. E justamente eu trouxe aqui uma forma ampla, os conceitos que vocês vão utilizar para poder fazer essa parte de monitoramento de riscos. Tranquilo? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Esse tema é um tema assim que, quando você começa a fazer o brainstorming, vai longe, né, dessa parte de riscos. E às vezes a gente acaba travando muito na parte financeira, de governança ali mesmo da empresa. Às vezes a empresa não leva tão a sério determinadas coisas, mas é algo que a gente precisa estar sempre em pauta, estar sempre vendo aí sobre isso daí. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. No treinamento da Security Plus 701, a gente vai ver isso aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, se você acha que isso é para você, se você acha que faz sentido estudar um pouco mais sobre isso aí, o link do treinamento tá na descrição. Dia 12 de setembro, aula inaugural da nossa primeira turma. E espero que tenham gostado desse vídeo e espero você lá no treinamento dia 12 de setembro. Até lá!